O Evangelho de hoje nos coloca diante de uma palavra desafiadora de Jesus. Seguir o Mestre não é apenas caminhar atrás dele em meio à multidão, mas escolher com consciência, coragem, carregar a própria cruz. Cristo não suaviza o discurso para atrair simpatizantes, ao contrário, ele deixa claro que o discipulado exige renúncia, decisão, firmeza. Não se trata de abandonar o amor humano, mas de aprender a colocá-lo na ordem correta. Deus em primeiro lugar, para que todos os outros amores se tornem então mais autênticos, livres. É nessa então radicalidade que descobrimos a verdadeira liberdade. A cruz não é um peso sem sentido, mas o sinal de que vale a pena amar até o fim. Por isso, a oração de hoje é um clamor para que possamos escolher, dia após dia, ser discípulos de verdade com coração inteiro e perseverança firme. Então, fique comigo até o final deste Evangelho e acolha também com muito amor e carinho a oração de hoje. E claro, antes de mais nada, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva. E claro, é sempre uma grande alegria ter a presença de todos vocês aqui neste encontro tão especial. E o Evangelho de hoje para este domingo, dia 7 de setembro de 2025, é o Evangelho de Lucas. O capítulo é o 14, versículos do 25 ao 33. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai, sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se, com 10.000 homens, poderá enfrentar o outro, que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, o Evangelho de hoje é um evangelho forte, não é mesmo? Nos apresenta uma cena marcante. Grandes multidões acompanhavam Jesus. Multidões sempre representam uma sensação de poder, de influência, de prestígio. Mas o olhar de Cristo é diferente do olhar humano, onde muitos poderiam ver uma oportunidade de conquistar admiradores, aplausos, seguidores superficiais. Jesus não. Ele vê um risco, o risco da ilusão. Ele não deseja admiradores entusiasmados, mas discípulos autênticos, conscientes, dispostos a viver a radicalidade do amor de Deus.
E é por isso que, em vez de palavras que massageiem o ego das pessoas, ele lança um desafio. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. E claro, meu querido, minha querida, esse discurso não é fácil, sim. Podemos dizer que estas palavras são indigestas, não é mesmo? Sou exigente, até duro. Por que Jesus então coloca condições tão radicais? Porque ele não quer que ninguém se engane. Segui-lo é um caminho de vida plena, mas não um caminho de facilidades. Por isso é preciso decidir, calcular, estar disposto a ir até o fim. Ele usa então exemplos concretos. Quem constrói uma torre antes calcula o gasto. Quem vai para a guerra antes avalia se tem forças para vencer. Assim também a vida cristã. Não se improvisa, não se vive de entusiasmo passageiro. Exige decisão madura, coerência e perseverança. Agora, como sempre, claro, vamos contextualizar esta passagem. Jesus está a caminho de Jerusalém, lá onde enfrentará a cruz. Ele sabe que muitos o seguem por interesse, curiosidade, emoção, mas poucos estão prontos para permanecer ao seu lado quando o peso do sofrimento chegar. E a cruz não é um acessório decorativo, mas o coração da fé. Carregar a cruz é aprender a viver o amor até as últimas consequências, isso sem reservas. E nesse contexto, queridos, a fala de Jesus não é um afastamento das multidões, mas um convite a depurar as motivações. Ele quer discípulos de verdade, não apenas simpatizantes. Agora, é preciso compreender, quando Jesus diz que é necessário desapegar-se do pai, da mãe, dos filhos, dos irmãos e até da própria vida, não está anulando o valor da família ou até mesmo promovendo indiferença. O que ele aponta é a prioridade. Nada pode ocupar o lugar central que pertence somente a Deus. Se o amor humano é absoluto, ele se torna então idolatria. Se for relativo a Deus, torna-se amor verdadeiro e fecundo. O desafio então é este: quem coloca Cristo no centro aprende a amar os outros de maneira mais pura e mais livre. E esse então, meu querido e minha querida, é o ponto desconfortável para nós. Claro, queremos seguir Jesus sem perder nada. Queremos conciliar o Evangelho com os nossos apegos, ou nossa zona de conforto. Mas ele deixa claro: discipulado exige escolhas, e toda escolha implica renúncia. Por isso que aqui já vem um puxão de orelha a todos nós. Quantas vezes dizemos que somos cristãos, mas vivemos como se Cristo fosse apenas um detalhe no meio de tantas prioridades. A cruz de cada dia não se resume a sofrimentos inevitáveis ou até mesmo doenças. Carregar a cruz é assumir conscientemente as consequências de viver a fé em um mundo que nem sempre a acolhe. É ter coragem de ser honesto quando a maioria prefere o atalho da corrupção. É defender a vida e a dignidade humana quando esse se torna impopular. É ser fiel aos valores do Evangelho, mesmo quando isso gera rejeição, zombaria ou até mesmo perda de vantagens. Claro que nós vivemos em um mundo muito complexo, não é mesmo? Vivemos tempos em que muitos querem apenas a parte bonita da fé. Bênçãos, consolo, milagres, mas poucos querem a coerência que custa esforço, renúncia, testemunho. Poucos querem carregar a cruz. E carregar a cruz não é abandonar a oração quando tudo parece desmoronar. É continuar perdoando quando o coração grita por vingança. É permanecer fiel ao matrimônio, à família, à missão, mesmo quando isso exige sacrifício.
Agora, meu querido, minha querida, vamos fazer um paralelo com a nossa vida sobre as lições do Evangelho de hoje. Quem de nós já não começou algo sem calcular o preço? Um curso, um relacionamento, um projeto, e depois então desanimou? Abandonou pelo caminho. Por isso o Evangelho de hoje nos provoca. E a nossa vida cristã? Será que não corre o mesmo risco? Quantos iniciam cheios de entusiasmo e depois desistem? Porque não estavam preparados para a perseverança. Assim como o construtor da torre que se torna motivo de zombaria por não ter concluído a obra, também nós corremos o risco de iniciar a caminhada com Cristo e parar no meio do caminho, dando escândalo, enfraquecendo os outros. Por isso Jesus insiste. Pense bem, escolham com consciência, não sigam por impulso. O discipulado é um projeto de vida, não um capricho momentâneo. Agora, meu querido, minha querida, o Evangelho de hoje também nos ensina que fé não é sentimentalismo, é decisão madura, iluminada pela razão, pela graça. Assim como o rei calcula antes de enfrentar a guerra, também nós precisamos discernir. Será que estamos dispostos a abraçar o Evangelho em sua totalidade ou apenas nas partes que nos agradam? Será que estamos dispostos a renunciar ao que nos prende? Ou queremos conciliar Cristo com os nossos apegos? Claro, nós vivemos numa sociedade imediatista onde tudo precisa ser rápido, leve e também descartável. Mas o Evangelho é o contrário disso. É construção sólida, paciência, constância. Jesus não quer seguidores superficiais, mas construtores que edifiquem sua vida sobre a rocha. Pensemos então em Abraão, um exemplo claro. Ele foi chamado a deixar sua terra, sua parentela, sua segurança, para então seguir uma promessa que parecia impossível. Ele calculou? Sim, mas não pelos critérios humanos, e sim pela confiança em Deus. Sua renúncia abriu caminho para a bênção de gerações. E esse é o exemplo de quem soube colocar Deus em primeiro lugar e descobriu que, ao perder, ganhou infinitamente mais. E claro, nos tempos atuais, somos também constantemente tentados a viver uma fé sem custo, adaptada às conveniências. Mas o Evangelho é um alerta para todos nós. Uma fé sem cruz não é fé cristã. Se não houver renúncia, não há discipulado verdadeiro. E claro, a consequência é clara. Corremos o risco de construir uma vida de fachada, que desmorona na primeira tempestade. Por isso aqui o convite é claro: não tenhamos medo da exigência do Evangelho. É verdade que ele pede muito, mas oferece também muito mais. O desapego, a cruz, a renúncia não são um fim em si mesmos, mas o caminho para a liberdade, para o amor verdadeiro, para a vida plena. E quem coloca Cristo no centro, esse descobre um amor que não decepciona, uma esperança que não se apaga e uma paz que o mundo não pode dar. Por isso, meu querido, minha querida, Jesus hoje nos olha nos olhos e pergunta: você quer me seguir de verdade ou apenas de longe? Está disposto a calcular o preço e ir até o fim? Não se trata de viver um heroísmo isolado, mas de dar passos concretos, colocar Deus em primeiro lugar nas escolhas, enfrentar as dificuldades com fé, renunciar ao egoísmo para então amar de verdade. O que cada um de nós não se contente em ser parte da multidão que apenas acompanha, mas se torne discípulo que permanece firme mesmo quando a cruz pesa. Porque só assim a vida cristã terá sentido, e só assim seremos luz em meio às trevas do mundo. Portanto, hoje, deixe um convite.
Escreva nos comentários, como sinal de decisão e fé, uma frase curta que resuma este evangelho de hoje para você. A minha frase é esta: quero ser discípulo de verdade e carregar a minha cruz. Que seja também a sua resposta pessoal ao chamado exigente, mas amoroso de Jesus Cristo. Amém? Também receba com muita alegria, receba com muita fé esta oração de hoje. Ó Senhor Jesus, hoje estamos aqui diante de palavras exigentes, mas libertadoras. Tu não escondes a verdade, nem adoças o caminho que nos agrada. Pelo contrário, revelas com clareza que ser teu discípulo é muito mais do que andar em meio à multidão. É preciso decisão, entrega e renúncia. Tu nos pede que desapeguemos do que nos prende, que não coloquemos ninguém e nem nada acima de ti, nem mesmo nossos laços mais queridos, nossa própria vida. Por isso ensina-nos, Senhor, a amar cada pessoa que nos confias, mas sempre em Ti e por Ti, sem idolatrias, sem dependências que nos escravizem. Conceda-nos, Senhor, então coragem para carregar a cruz que a vida nos apresenta. Não queremos fugir das dificuldades nem recusar os desafios da fé. Sabemos que a cruz pesa, mas sabemos também que nela se encontra a verdadeira vitória, porque nela o teu amor foi levado até o fim. Dá-nos sabedoria do construtor que calcula antes de edificar, a prudência do rei que avalia antes de lutar. Que sejamos realistas nas nossas escolhas, mas ao mesmo tempo confiantes de que contigo tudo podemos enfrentar. E liberta-nos, Senhor, das ilusões de uma fé superficial, sem custo, sem raiz. Queremos ser teus discípulos, discípulos verdadeiros, mesmo quando isso exige lágrimas, renúncia, perseverança. Então recebe, Senhor, a nossa vida inteira. Ensina-nos a escolher sempre a Tua vontade, porque sabemos que nela está a verdadeira alegria, e que não sejamos apenas parte da multidão, mas Teus seguidores fiéis até o fim dos nossos dias. Amém. Muito obrigado você que me acompanha até este momento e quero compartilhar com todos tantas mensagens, tantos pedidos que recebo diariamente. Hoje meu abraço vai para a Denilza. Ela escreveu o seguinte: meu Deus, agradeço a Ti, Senhor, por toda a minha vida. Esse canal me ajuda muito a ser feliz, ouvindo Tua palavra e entendendo cada parábola dita por Ti. Obrigada, canal Eviva. Meu grande obrigado também a você. Meu grande abraço a você. E também Janaína. Bom dia. Eu me enquadro na palavra de hoje, mas te peço que me ajude em oração, pois estou sem força espiritual. Minha pequena família está dividida. Muda, Senhor, esse quadro. Estaremos em oração por você, Janaína. Também Raimundo. Minha vida mudou muito depois que comecei a ouvir todos os dias o Evangelho através deste canal maravilhoso. Jesus mudou minha vida. Hoje já erro muito menos do que antes. Obrigado por esse ensinamento lindo que chegue também a mais e mais pessoas. Te amo, Jesus, para sempre. Muito obrigado, Raimundo. Uma grande alegria ter o seu testemunho aqui. Que Deus te abençoe e te proteja sempre. Letícia, um dia sofri com essa dor, vontade de tirar minha própria vida.
por sentir o desprezo da família, um dia então conheci esse canal. Hoje a minha vida é outra. Através do perdão, levo a vida com outro sentimento. Gratidão sempre, Deus, Deus de amor. E também por esse conteúdo. Obrigado, Letícia, por compartilhar também tão lindas palavras. Laura escreveu o seguinte: gratidão, Senhor. Eu conheci o canal através da minha irmã caçula. Sou grata todos os dias por ter conhecido esse amor, que já me ajudou muito nos meus piores momentos. Louvo e agradeço por você e pela minha irmã. Olha, Laura, que lindo testemunho. Que Deus também continue sempre abençoando você e sua irmã. Faça você também como eles. Deixe o seu comentário, o seu testemunho, o seu pedido de oração. Muitas pessoas também pediram tantas orações. Todos os pedidos são acolhidos, recebidos e estão em minhas orações. Meu muito obrigado por tanto carinho. Assim, um grande abraço, que Deus te proteja, que Ele sempre te ilumine e até o nosso próximo encontro, se assim Deus permitir. E tenha um ótimo e abençoado dia.